A Confederação dos Trabalhadores Rurais, a CONTAG, tem manifestado preocupação sobre as reduções de recursos em programas de agricultura familiar. E a entidade listou esse corte no orçamento, como, por exemplo, 21,4 milhões de reais para a transferência de tecnologias e inovação para a agropecuária. A gente segue falando desse assunto com o presidente da CONTAG, já está conectado conosco, o Aristides Veras. Seja muito bem-vindo, Aristides, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Raíssa. Esse recurso para a transferência de tecnologias e inovação, por exemplo, poderia ser utilizado para quais ações no campo? Você pode trazer mais detalhes para a gente? Olha, a agricultura familiar precisa de mais apoio nessas áreas. Claro que nós não vamos conseguir inovar com novas tecnologias na agricultura familiar se não tiver um forte apoio de assistência técnica, que já vem sendo fragilizado nos orçamentos há muito tempo. E, de uma forma mais geral, de 2015 para cá, a gente tem perdido muito nos orçamentos, seja na obtenção de terra, seja nessa parte da inovação tecnológica, seja nos próprios programas de aquisição de alimentos, enfim. A situação da agricultura familiar é bastante penalizada nos orçamentos da União, e esses cortes, se já era debilitado o orçamento, isso nos deixa ainda mais preocupados, porque ainda tiram dinheiro da onde já não tinha. Certo, vamos citar então alguns cortes que vocês elencaram. Tem os recursos destinados para o INSS, não é isso? Cerca de 980 milhões de reais, tá certo? Tá certo, e nós tivemos conversando com o INSS, com o presidente, né, e toda a sua equipe lá de assessoria, e o próprio INSS já se manifestou diretamente no Ministério da Economia e para o Palácio do Planalto, dizendo que vai inviabilizar o trabalho do INSS, né, todas as equipes, as contratações. Em outras palavras, se esse corte, por exemplo, se mantiver do jeito que está no INSS, nós podemos inviabilizar muitos direitos previdenciários, não só do campo, mas da cidade também. E aí vocês citam também outros cortes em trabalho, saúde, educação. Que exemplos, né, de atividades que podem ser prejudicadas envolvem aí esses setores e esses cortes que vocês estimaram? Pois é, Raíssa, porque a gente, além de trazer os mais específicos que diz diretamente respeito à nossa categoria, aos agricultores familiares, tem aqueles que atingirão toda a população, e nós também. Você cortar recursos na saúde em época de pandemia, tirar dinheiro da educação, quando a gente precisa investir mais, a gente lamenta. E tem cortes, assim como esse do INSS, que parece uma perversidade. Eu acredito que houve um erro no Ministério da Economia, e eu não acredito que ele vai se manter. Então, é preciso rever vários cortes, tem manifestações de outros setores da sociedade, nós estamos dando nossa contribuição para que o Ministério da Economia e o próprio Presidente da República consigam rever esses cortes, que não vai ajudar em muito naquilo que já está fragilizado, como eu disse, desde 2015, que a gente perde cada ano recursos no orçamento da União. É só dar um exemplo na habitação. Nós já temos programas e agora não tem mais. Inclusive, está sendo noticiado pela imprensa que as áreas de risco, agora que está havendo mortes, inclusive, o governo federal deixou de investir. Como é que você vai cortar dinheiro na área de habitação, em áreas estratégicas, se já era pouco o recurso que tinha? Tá certo. E como a agricultura familiar tem se mobilizado aí em meio a essa perspectiva de um ano mais desafiador? Nós estamos primeiro aguardando aí o retorno do Congresso, que começa hoje, então já fizemos contatos com vários líderes das bancadas, inclusive ligados às bancadas do governo, para pressionar o Ministério da Economia para rever esses cortes. Ao mesmo tempo, procurar fazer uma boa execução no orçamento, porque às vezes o orçamento é pequeno, como eu citei, na área da habitação, para as áreas de risco, e mesmo assim os recursos, que são poucos, ainda não são investidos. Claro que isso também não é só um problema do governo federal. Aparece nos números até em cifras maiores, mas os estados também acabam não cumprindo com a execução dos orçamentos, segundo o próprio canal da transparência. Bacana. Que estados vocês têm uma presença maior aí de associados à CONTAG? Que regiões, Aristides? O Nordeste, nós somos quase a metade, né, do público da CONTAG. São os 9 estados, mas são quase a metade dos agricultores familiares no Brasil estão no Nordeste.
mas temos uma forte presença em todos os estados da federação. Aí tem estados assim como Rio de Janeiro, que é um pouco menor, né? Mas na maioria deles, São Paulo tem uma base boa e, enfim, nas regiões, dependendo da organização dos agricultores e agricultoras familiares, da realidade, nós temos boa agricultura de atuação muito forte, inclusive na região sul, onde consegue acessar muito bem, por exemplo, os recursos do Pronaf. Isso não se repete, Larissa, por exemplo, Raíssa, em outras regiões, a exemplo do Nordeste. Exatamente. E que requisitos esses produtores têm que atender para ser enquadrados nesse segmento e poder, então, utilizar esses benefícios? Você pode citar alguns para a gente? Tem até 4 modos fiscais, segundo a própria legislação, né? Ter acesso à DAP, que agora está numa transição para o CAF, né? Que é o Cadastro de Agricultura Familiar, trabalhar com a sua família, ter uma limitação na contratação de mão de obra, né? E produzir alimentos não só para o sustento da família, eles até integrados também, que parte desse bolo aí que aparece do agronegócio, tem também uma boa parte aí dos agricultores familiares que vendem junto, porque participam dos projetos e dos processos produtivos e da comercialização junto às suas cooperativas. Isso é mais forte no Sul, mas tem presença em todas as regiões do país. Tá certo. Muito obrigada, então, Aristides Veras, presidente da CONTAG. Mais uma vez, obrigada pelas informações que você trouxe. Eu que agradeço, Raíssa. Obrigado.